Olá, paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grandemente, que a paz do Senhor Jesus esteja na tua casa, esteja na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos falar de Jesus. Está no livro de Mateus 18, 1 em diante. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino de Deus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio dele, disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como um menino, de modo algum entrará no reino dos céus. Aleluia, Jesus. Porquanto aquele que humilhar, portanto aquele que se humilha, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. A Bíblia está falando o que Jesus falou. Os discípulos queriam saber quem era o maior no reino dos céus. E Jesus, chamando eles, mostrou quem é o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus é aquele que se converter dos seus maus caminhos. Aleluia! Esses são os maiores no reino dos céus. Precisamos nos converter. Viver como criança. Criança não tem inveja. Criança não tem ódio. Criança tem ciúme de uma outra criança que chega perto do papai, perto da mamãe, né? Essas coisas assim. Mas isso é inocência. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Quando nós nos achegamos a outros deuses também. Então, mas criança não tem ódio. Criança não tem revolta. Aleluia, me revoltei com fulano, vou fazer isso, fazer aquilo. Não. Criança pequena tem amor, tem dedicação. Amém? E o Senhor está dizendo, se nós não nos tornarmos como uma dessas crianças, nós não ser humilde como uma dessas crianças, que a criança não fica se achando que é melhor que o outro, eu sou melhor que o fulano, eu sou melhor que o ciclano, eu faço, aconteço. Não, as crianças não fazem nada disso, irmãos. Pelo contrário, as crianças são humildes. Se ela tiver que chegar e pedir um copo de água, um pedaço de pão, elas pedem, né? Elas se humilham. Mas os adultos muitas vezes não querem. Muitas vezes um homem, uma mulher diz que serve ao Senhor, mas não tem um pingo de humildade. Não quer pedir ajuda. Às vezes não sabem as coisas, mas não querem aprender, não querem pedir ajuda, não querem se humilhar. E o Senhor está dizendo que esses não herdarão o reino dos céus. Nós precisamos nos convertermos ao Senhor. Nos convertermos, mudarmos. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não minta mais. Aquele que prostituía não faça mais isso. Aleluia. Aquele que era invejoso, larga a inveja. Vamos viver uma vida de amor, de comunhão uns com os outros. Nós temos que ter comunhão. Amém? Nós temos que mostrarmos, aleluia, para o povo que nós somos diferentes. Aleluia, glória a Deus. Enquanto nós não mudarmos, nós não temos um lugar nos céus. Tem um lugar lá no céu, mas nós precisamos mudar para entrar lá. Assim disse o Senhor Jesus. E Jesus é muito bom, que Ele ensina. Ele poderia deixar as pessoas se perderem e não explicar nada. Mas Ele explica. Ele nos ensina a andar no caminho dEle. Ele nos ensina a ser humilde. Ele nos ensina a ser paciente, a ter mais paciência. Aleluia, ter mais caridade com as pessoas. Nós devemos ser assim, irmãos. Glória a Deus. Não que a nossa caridade vai nos salvar. Não vai salvar ninguém a nossa caridade. A nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo. E para você ter fé em Jesus Cristo, você precisa se converter, porque senão você não vai ter fé em Jesus Cristo. Amém? Você não vai conhecer Ele. Aleluia. A Bíblia
fala para nós de que todos, aleluia Jesus, todos aqueles que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Deus Altíssimo, esses terão salvação. Mas tem muitas pessoas que dizem que todo caminho leva a Deus. Realmente, todos levam a Deus, mas não são todos. Todas aquelas pessoas que andam nesses caminhos que vão morar com Deus. Ele precisa chegar a Deus para se apresentar no tribunal no final dos tempos. Amém? Estou pregando, estou falando para pessoa crente, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoa que diz ser cristã, mas não quer deixar seus maus costumes. Tem pessoas que dizem ser cristã, irmã, mas andam totalmente nus. E diz que são crentes, estão servindo a Deus. Eu não creio. A Bíblia diz que Pedro, quando viu Jesus, se jogou na água, se jogou do barco, porque ele estava com pouca roupa. E a Bíblia diz que nós não devemos mostrar as nossas vergonhas também. E eu já, muitas vezes, vejo pessoas, né, até no Face, assim, totalmente nus, menina nuazinha, né, só com um fiozinho assim, e diz que serve ao Senhor. Isso não é verdade. Essa pessoa está enganada. Quem serve ao Senhor, aleluia, agrada ao Senhor. E o Senhor não se agrada de ver os filhos dele desta maneira. É como a mãe, como o pai que ensina o filho, não quer ver o filho nu na rua. Para o Senhor é isso. Então, vamos, irmão, nos converter, nos humilhar, aprender. Se alguém quer te ensinar, estou andando no caminho certo, receba essa instrução, aceite, para que você, não adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. A nossa alma deve ter um lugarzinho garantido para quando nós partirmos daqui. Amém? Deus te abençoe. Missionário, não gostei da palavra, mas eu tenho que falar a verdade. É isso que é verdade. Humilhai-vos. A Bíblia deve nos humilhar, que aquele que se humilha, Deus exalta. Mas quem se exalta, Deus humilha. Eu não posso dizer que Deus está comigo em todos os lugares, porque não é todo lugar que ele entra, não. Tem muitos lugares que você entra e ele fica lá fora. Tem muito lugar que uma pessoa diz que é crente e entra, mas Jesus fica lá fora, porque é um lugar aonde não cabe para Jesus estar ali. Deixa lá teu like, compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus. E até o próximo, em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus te abençoe grandemente. Nós não estamos aqui para julgar, estamos aqui para ensinar aquilo que nós aprendemos com a Bíblia.